Olá, aventureiros, sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. Continuando a história de Nicona, de onde paramos, esta é a parte 2. É interessante que a GW tem muita história para alguns personagens, e em outros, personagens interessantíssimos, praticamente não tem nada de história. Anyway. Apesar das perdas infligidas pelos filhos do Imperador e pelos Guerreiros de Ferro, os Mãos de Ferro não cederam. A Sisypheum seguiu para o mundo ancião de Idris, onde Cadmus Tiro liberou todo o efetivo de guerreiros do cruzador de ataque para a superfície. Com poucos guerreiros e menos de 150 Astartes contra o poder reunido de 2 legiões completas de fuzileiros espaciais, um confronto direto estava fora de questão. Com a equipe mais experiente de batedores, Wayland e Cherokee lideraram o caminho, espionando os traidores que já haviam erguido fortificações ao redor da tumba central que supostamente abrigava o prêmio cobiçado pelos 2 primarcas. Lembrem-se que supostamente Fulgrim e Perturabo estavam atrás de uma arma ancestral, de poder devastador que mudaria a balança de poder durante a heresia de Horus em favor dos traidores. Seguindo as instruções de seu guia Aeldari, os Mãos de Ferro conseguiram emboscar os traidores no momento em que Fulgrim conduzia o ritual vil que o faria renascer como um príncipe demônio de Slaanesh, beneficiando-se da confusão causada pelo despertar dos construtos espectrais de Idris. Os Mãos de Ferro se infiltraram no complexo da tumba e conseguiram se reunir em torno dos 2 primarcas e seus séquitos pessoais. O que testemunharam foi apenas mais uma demonstração da natureza degenerada dos traidores. Enquanto Fulgrim e seu primeiro capitão, o senhor comandante Eidolon, conduziam um ritual durante o qual Fulgrim absorvia a energia vital de centenas ou até milhares de pedras espirituais a Aeldari. Como sacrifício adicional, os filhos do Imperador começaram a tirar a própria vida, ou, em alguns casos, a vida de seus aliados. Mas a maior conquista seria o sacrifício de seu irmão primarca. Em seu primeiro encontro em Hydra Cordatus, Fulgrim presenteou seu irmão com uma joia rara, que ele chamou de Pedra Malgetar. Um cristal encantado que lentamente se saturara da força vital de Perturabo. A peça final do quebra-cabeças que permitiria a Fulgrim ascender ao status de príncipe demônio de Slaanesh. Enquanto os 2 primarcas lutavam entre si, Perturabo decidiu anegar Fulgrim o poder que residia na pedra, e lançou-a em um grande poço. No entanto, Garuda, a águia cibernética do capitão Bratan, apoderou-se da pedra Malgetar enquanto ela caía no esquecimento, revelando a presença dos Mãos de Ferro e anunciando seu ataque. Felizmente para os filhos do Imperador, o espadachim Lucius conseguiu cortar uma das asas de Garuda com um tiro certeiro de sua pistola, iniciando uma luta desesperada pela posse da pedra Malgetar. Cherokee também estava presente, escondido nas sombras, cobrindo a aproximação da pedra com seu rifle de precisão Needler. Seguindo um palpite, Lucius enviou um de seus subordinados para pegar a pedra. E o Astartes foi prontamente abatido por 2 tiros de alta precisão que estilhaçaram as lentes de seu capacete e explodiram seu crânio. Abrindo fogo com sua pistola, Lucius forçou Cherokee a sair do esconderijo. Mergulhando para frente, ele rapidamente agarrou a pedra Malgetar e desembainhou sua espada. Cherokee não esperou muito. Disparou sua mochila a jato e abriu fogo em sua descida. Embora todos os tiros acertassem seu alvo, nenhuma agulha conseguiu penetrar a Power Armor de Lucius. Lucius atacou, cortando a carabina de Cherokee em 2. Você traz uma carabina de agulha para uma luta de espadas, zombou Lucius enquanto Cherokee desembainhava suas 2 lâminas. Ambos os espadachins ansiavam por terminar seu duelo interrompido.
e como um ato de respeito, Cherokee deu ao oponente o que ele havia negado durante o último encontro, o seu nome. Cherokee notou imediatamente que o espadachim havia trocado sua segunda espada por um chicote farpado de aparência grotesca, com o qual Lúcio atacou primeiro, roçando as lentes oculares de Cherokee antes de prosseguir com sua espada. Mirando em sua perna, o espadachim desviou o golpe no último instante, transformando-o em uma estocada na virilha de Cherokee, mas Cherokee bloqueou a espada entre seus dois gládios. Cherokee tentou dar uma cotovelada no rosto de Lúcio, mas este se deixou levar pelo impulso, abaixando-se sob o braço oscilante de Cherokee e golpeando a base da espinha de Cherokee. Nicona teve que usar seu Jump Pack para se livrar do perigo, interrompendo o duelo. Os papéis agora estavam invertidos, pois desta vez Cherokee tentou induzir Lúcio a atacá-lo, mas como no primeiro confronto, ele se recusou a morder a isca. Em vez disso, Cherokee acendeu seu Jump Pack novamente, lançando-o sobre o oponente. O chicote de Lúcio, dotado de uma mente maliciosa, atacou e envolveu o pescoço de Cherokee, com suas farpas afiadas perfurando os lacres da gola de sua armadura, e até mesmo sangrando, mas isso não deteve Cherokee. Ainda voando, Cherokee aparou a espada de Lúcio com seus dois gládios, bloqueando apenas o suficiente para que a ponta da espada roçasse a ceramita de sua armadura, antes de atingir o oponente. Seu inimigo apreciava a morte limpa e honrosa de um duelo. Então Cherokee transformou a luta em uma briga de rua. Perto demais para o manejo da lâmina, os dois guerreiros trocaram socos, rolando violentamente pelo chão até Cherokee trazer seu movimento decisivo. Com a arrogância típica, Lúcio removeu seu capacete, um erro que Cherokee não deixaria impune. Dando uma cabeçada no espadachim, Cherokee quebrou o nariz do traidor, e o sangue jorrou abundantemente para os olhos de Lúcio. O espadachim tentou antecipar os movimentos de Cherokee, investindo em golpeando onde supunha que seu inimigo estaria para desferir o golpe letal. Mas Cherokee esquivou-se e evitou todos os ataques de Lúcio. Lúcio saboreou o primeiro ferimento infligido por Cherokee, uma lâmina cravada em seu flanco, saboreando a deliciosa sensação de dor, mas logo mudou de atitude quando a segunda lâmina de Cherokee cortou suas costas. O golpe seguinte lhe deixou uma nova cicatriz na bochecha, semelhante à que recebera durante o primeiro duelo. Enquanto Cherokee continuava a dançar impiedosamente ao redor de Lúcio, com as forças se esvaindo lentamente, Lúcio sabia que o seu fim estava próximo. Cherokee apareceu atrás do espadachim, empurrando-o de joelhos, pronto para o golpe final. Ambas as lâminas negras estavam agora no pescoço de Lúcio, com a ponta aninhada nas cavidades entre a clavícula e a garganta. Não me dá prazer fazer isso, disse Cherokee. Você não é nada para mim, apenas um cão raivoso que precisa ser abatido. Continuou ele antes de cravar as duas lâminas nas costelas de Lúcio. Sem tempo para saborear a vitória, Cherokee tomou posse da pedra Malgetar, pensando no que fazer com ela. Perturabo, que estava em um duelo com seu irmão, tentou negar a vitória aos filhos do imperador, o que de certa forma o tornou um aliado nessa luta. No entanto, Fulgrim estava claramente levando vantagem, sabendo que ninguém, exceto o outro primarca, poderia se opor a um primarca e ter esperança de sobreviver. Cherokee fez a única coisa sensata: destruiu a pedra Malgetar e liberou sua energia para que Perturabo pudesse ser restaurado. Pegando a pistola de raios de Lúcio, o Eterno, em seu cadáver frio, Cherokee a despedaçou com dezenas de tiros precisos. Assim que a pedra foi quebrada, sua energia vital foi liberada, fluindo de volta para seu legítimo dono. Fortalecido, Perturabo revidou, e seu ódio pela duplicidade e traição do irmão o fortaleceu ainda mais. Empunhando o quebra-forja, o poderoso martelo de guerra que lhe fora presenteado por Horus Lupercal,
Perturabo estraçalhou Fulgrim. No entanto, era exatamente o que o primarca degenerado dos filhos do imperador precisava. Quando o quebrador de forjas destruiu o corpo físico do primarca, a única âncora que ele ainda tinha com o reino físico, o ritual foi concluído e Fulgrim renasceu como um príncipe demônio de Slaanesh. A energia liberada por essa transmutação foi suficiente para entrar em colapso em todo o planeta, destruindo assim Idris. Grandes rachaduras surgindo na costa do planeta, forçando tanto os guerreiros de ferro quanto os mãos de ferro a deixarem imediatamente o planeta condenado. Nenhum vestígio dos filhos do imperador pôde ser encontrado. Todos e cada um deles tendo desaparecido ao mesmo tempo em que o seu Demon Primarca abriu um portal para o Warp e o atravessou. Cherokee fez diversas missões junto com os Mãos de Ferro. Diversos meses haviam se passado desde então, até que foram emboscados por uma nave da Alpha Legion. Mas durante a batalha, muito oportunamente, uma outra nave dos Mãos de Ferro chegou para ajudar, a Coração de Ferro, comandada por Shadrach Meduson. Juntos, fizeram um estrago imenso na nave da 20ª Legião que fugiu. Cherokee achou muito oportuno e suspeito a aparição tão oportuna de outra Void Ship dos Mãos de Ferro e tentou alertar o Pai de Ferro. Mas esse não deu ouvidos a Cherokee. Sabendo muito bem que ainda era visto como um forasteiro, Cherokee partiu da ponte, deixando os Mãos de Ferro em seu reencontro. O Corvo isolou-se nos convéses de forja da Sisypheon. Ele, no entanto, não estava completamente sozinho, pois naquele convés estava outro forasteiro da 10ª Legião, Atesh Tarsa, da Legião dos Salamandras. Embora suas aparências mútuas não pudessem ser mais diferentes, uma amizade honesta havia se desenvolvido entre o especialista em furtividade e o apotecário. A Atesh Tarsa, Cherokee confessou suas dúvidas sobre o curso de ação que Cadmus Tiro os havia imposto: unir suas escassas forças a de Meduson e caçar alfários. Cherokee expressou sua desconfiança em Meduson e decidiu se infiltrar secretamente no Coração de Ferro por conta própria, para verificar se Meduson era realmente quem aparentava ser. Enquanto a Cryptus, o mecanismo decifrador de comunicações do Sisypheon, decifrava os códigos recuperados de Zeta Morgeld, Cherokee secretamente se acoplou a uma nave auxiliar solitária e seguiu até a Coração de Ferro. Obter acesso ao interior da nave foi extremamente simples, já que a Coração de Ferro era lamentavelmente subguarnecido. Percorrendo os corredores do cruzador de ataque, Cherokee observou que a nave havia sido quase inteiramente reconstruída por dentro. Um testemunho dos recentes encontros da Coração de Ferro com o inimigo. No entanto, o layout das novas letras cursivas e corredores estava muito longe das estruturas mais comuns e ordenadas do modelo STC para naves de vácuo usado nos estaleiros orbitais do Império. Ao contatar Wayland por um canal de voz seguro, Cherokee obteve acesso aos extremos registros de dados da Sisypheon, que continham os planos iniciais de construção da Coração de Ferro. O que ele vira a bordo estava muito longe do que as plantas do projeto previam. Mas antes que pudesse investigar o assunto mais a fundo, Cherokee foi descoberto por Shadrach Meduson. Tendo agido sem a permissão, ou mesmo o conhecimento de Tiro, a presença de Cherokee no Coração de Ferro poderia muito bem ter causado ainda mais tensões se Meduson não tivesse cedido ao revelar a presença de seu próprio infiltrado a bordo do Sisypheon. Repreendendo Tiro por sua falta de precauções e natureza curiosa, Meduson deixou o caso de lado. Mas todo esse incidente só serviu para fortalecer as dúvidas de Cherokee em relação ao capitão dos Mãos de Ferro. Nenhum guerreiro da 10ª Legião, por mais cauteloso e versátil na arte da furtividade, seria capaz de enganar os sentidos do Corvo, e isso o deixou preocupado.
e ainda assim Cherokee não percebeu a presença desse infiltrado em seu meio. A Cryptus logo concluiu a decodificação das informações obtidas do cruzador de ataque da Legião Alpha. O que foi revelado aos Mãos de Ferro era de natureza extremamente sensível. Os dados indicavam que o misterioso e evasivo primarca da 20ª Legião estava prestes a se encontrar com algumas de suas tropas em um sistema estelar próximo. Graças ao Cryptus, os Mãos de Ferro agora tinham os registros de navegação da Zeta Morgellid e os meios para interceptar Alfarius. Enquanto o Meduson se reunia com Tiro, a Sisypheum e a Coração de Ferro se preparavam para uma das missões mais perigosas, matar um Primarca. Mas antes que a Sisypheum pudesse se juntar ao Coração de Ferro, nessa jornada conjunta, eles tiveram que levar a missão proposta ao Capitão Brantan. Assim, o capitão ferido foi despertado novamente de seu sono de êxtase. As palavras de Brantan ainda eram lei para os Mãos de Ferro, e suas ordens eram claras: aceitar a missão, redimir sua honra e matar Alfarius. Os dados de Zeta Morgellid levaram os Mãos de Ferro a um sistema estelar desabitado e pouco mapeado nos confins do espaço conhecido. Não foi surpresa quando os registros de dados confirmaram que o sistema havia sido originalmente descoberto pela Legião Alpha. As cartas de navegação levaram a Sisypheum e seu parceiro ao 7º mundo do sistema, designado Eirene Septimus. O planeta era um mundo da morte, cujos oceanos ácidos eram totalmente hostis à vida. No entanto, tinha valor estratégico, pois sua precipitação consistia em promécio puro, um recurso precioso nessa época de guerra civil interestelar. A única estrutura humana presente em Eirene Septimus era uma gigantesca placa gravitacional flutuante, que abrigava refinarias quase totalmente automatizadas, todas a serviço da 20ª Legião. Designada Laerna 212, essa placa gravitacional seria o local onde Alfarius se comunicaria com sua legião. Infiltrar-se nessa instalação teria sido quase impossível, se os Mãos de Ferro não tivessem recuperado várias Power Armor da Legião Alpha do Zeta Morgellid. O plano deles era que um grupo avançado da Sisypheum se disfarçasse de Astartes da Legião Alpha, para permitir que os grupos de desembarque, tanto da Sisypheum quanto da Coração de Ferro, entrassem em Laerna 212. Como era bastante comum nos Mãos de Ferro, os comandantes dos Mãos de Ferro, Shadrach Meduson e Cadmus Tiro, liderariam pessoalmente suas tropas na linha de frente. Nenhum dos dois faria parte da equipe de infiltração. Agindo por iniciativa própria, Nicona Cherokee entrou na instalação à frente da equipe de infiltração, usando seu Jump Pack modificado para saltar da rampa traseira da Storm Eagle, enquanto ele ainda se aproximava de Laerna 212, aterrissando em meio aos telhados e passagens aéreas das refinarias. Cherokee prontamente enviou 2 sentinelas para permitir que a Storm Eagle da Iron Hands e os Thunderhawk que a escoltavam desembarcassem suas tropas. Assim que o caminho ficou livre, Cherokee não perdeu tempo e prontamente partiu em busca de um bom ponto de observação de onde pudesse cobrir o progresso da equipe de infiltração. Laerna 212 era uma enorme placa antigravitacional, uma cidade inteira flutuando sobre os mares ácidos de Eirene Septimus. Pairando bem na dobra da linha das nuvens, onde o ar ainda era respirável, como se suspeitava, em uma instalação tão secreta, grande parte de Laerna 212 era automatizada. Uma descoberta que Cherokee rapidamente transmitiu às naves de ataque dos Mãos de Ferro, que ainda se aproximavam para infligir o máximo de dano à Legião Alpha. Os 2 Pais de Ferros da Sisypheum, Frater Tamatica e Sabik Wayland, desenvolveram um composto químico que se inflamaria dentro dos reservatórios de Promécio das naves da Legião Alpha. Mas, para liberar o complexo, os Mãos de Ferro precisavam primeiro assumir o controle do centro de controle principal de Laerna 212,
que havia sido designado como o primeiro alvo da equipe de infiltração, liderada por Septus Toik e Verdanas Cibus, 2 sobreviventes do clã Averni da Legião dos Mãos de Ferro. A equipe de infiltração fez um bom progresso, pois, para os poucos sacerdotes do mecânico que encontraram, os infiltrados pareciam indistinguíveis de membros reais da 20ª Legião. Foi somente quando a equipe encontrou outros Astartes que as coisas ficaram tensas. A equipe de infiltração encontrou vários speeders terrestres da Legião Alpha e foi desafiada por suas tripulações. Sem conhecimento do jargão de batalha secreto e das frases códigos da 20ª Legião, Cybus conseguiu se aproximar de um dos veículos simulando um Vox Bid com defeito, antes que Cherokee intervisse. Avisando Cybus para atirar quando ele próprio abriu fogo, um tiro de alta precisão do rifle Needler de Cherokee atingiu o atirador do segundo Landspeeder no olho antes que os tiros subsequentes matassem seu motorista, dando a Cybus a fração de segundo necessária para matar a equipe do primeiro Skimmer. Com a verdadeira identidade da equipe de infiltração ainda segura, Cherokee avançou em direção ao objetivo. O centro de controle principal da Laernia 212 estava localizado dentro de um imponente ziggurat, cuja arquitetura revelava sua afiliação ao mecânico, e não à Legião Alpha. Vários titãs marchavam ao redor do ziggurat, mas, felizmente para os legalistas, não eram as poderosas máquinas de guerra do Colégio Titânica. Na verdade, eram máquinas de trabalho de design industrial, cujos braços de agarrar, conectores de combustível e plataformas elevatórias eram potentes o suficiente para mover as imensas linhas de combustível reunidas na coluna central de abastecimento, que faziam parte do controle principal parecer pequeno. Para obter acesso ao centro de controle, a equipe de infiltração optou por uma sutil desorientação. Ainda vestidos com suas couraças roubadas, os legalistas apressadamente encenaram um falso tiroteio, enquanto os guardas do ziggurat para os que os deixassem entrar nas instalações. Graças em grande parte à frase código com a qual foram recebidos em seu primeiro encontro com os traidores, a equipe convenceu os guardas que estavam sob ataque de elementos dissidentes da Guarda Corvo. Abrindo a porta, a Legião Alpha deixou seus camaradas entrarem. Prontos para repelir o inimigo, as Mãos de Ferro se voltaram contra ele. Cherokee disparou o primeiro tiro, matando 3 guardas em rápida sucessão, enquanto os Mãos de Ferro tomavam a sala de controle. Os legalistas usaram os speeders terrestres capturados para atingir os Astartes sobreviventes da Legião Alpha em um fogo cruzado devastador, destruindo grande parte da muralha oposta com seus bolters pesados para garantir que o plano de Cybus continuasse operacional. Cherokee não ficou para assistir, pois um atirador de elite precisa se afastar assim que seu tiro fosse disparado. Enquanto a nave de Alfarius atracava lentamente em Laernia 212, Cherokee encontrou um local perfeito, com uma linha de fogo desobstruída até o local de preparação, onde seu alvo logo apareceria. Frater Talmática conduzia os ritos necessários para liberar o composto explosivo nos tanques de Promécio, usados para reabastecer as naves da Legião Alpha, transformando-as em gigantescas bombas voadoras. No entanto, dúvidas ainda atormentavam Cherokee. Havia algo muito suspeito que o inquietava. Fitando Toyce e Cybus através da mira de seu rifle, perfurando facilmente o véu de chuva forte que começava a cair, Cherokee encarou seus companheiros de armas por um longo momento. Lutar ao lado de alguém por anos criava um tipo especial de conexão entre os guerreiros, e Cherokee conhecia cada peculiaridade, cada pequeno detalhe na linguagem corporal dos homens que agora observava. Nada parecia justificar suas apreensões. A chuva estava obviamente lavando um pouco do sangue da armadura de Cybus,
e outros membros de sua equipe de infiltração também haviam sofrido ferimentos na tomada do centro de controle. Teria sido isso que o alertara? Um leve mancar devido a um ricochete de projétil de bolter ou um corte superficial de faca. Antes que tivesse a oportunidade de se aprofundar nesse assunto, os pensamentos de Cherokee foram interrompidos pelo som estridente dos motores de um Thunderhawk. Enquanto uma aeronave de ataque sem identificação se aproximava da plataforma de pouso, Alpharius estava se aproximando. Assim que seu transporte pousou, Alpharius desceu do Thunderhawk, juntando-se rapidamente ao grupo de espera liderado por Cybus e Toik. Assim que saiu do Thunderhawk sem identificação, Cherokee teve o Primarca na mira, mas não tomou nenhuma atitude. Enquanto o senhor da 20ª Legião trocava algumas palavras com Toik, Cherokee só pôde assistir, horrorizado, enquanto Toik sacava seu gládio e cortava a garganta de Cybus com um único golpe letal. Enquanto um feroz tiroteio irrompia entre as mãos de ferro disfarçados e a escolta de Alpharius, Toik saltou sobre Alpharius, lutando contra o Primarca em um combate corpo a corpo. Cherokee acompanhou o massacre através da mira de seu rifle de precisão, concentrando-se no duelo entre Toik e Alpharius. Cherokee percebeu o motivo da inquietação anterior. O guerreiro que lutava contra o Primarca não era Septus Toik, mas um impostor. Lembrando-se do comentário anterior de Meduzon que havia se infiltrado no Sisypheum. Cherokee percebeu toda a extensão da verdade, amaldiçoando a credulidade de Tiro. Cherokee apertou seu rifle de precisão Needler com mais força e se concentrou no Toik, que agora lutava contra o próprio Alpharius. Para o olhar treinado de Cherokee, o estilo de luta semelhante era prova suficiente de que ambos os guerreiros eram de fato membros da Legião Alpha. Percebendo o fluxo e refluxo do combate, tentando ignorar o fato de que seus irmãos de batalha estavam morrendo sob ele, Cherokee atirou e Alpharius caiu, com o cérebro pulverizado por um tiro de alta precisão. Cherokee prontamente trocou de alvo, mirando em Toik, mas o infiltrado já estava mergulhado para se proteger enquanto os homens de Meduzon flanqueavam os Astartes restantes da Legião Alpha. No entanto, antes de que Cherokee pudesse disparar novamente, duas naves de ataque, Fire Raptor, se aproximavam de sua posição, com seus canhões Gatling centrais já em movimento. Imaginando como o havia encontrado tão rapidamente, Cherokee correu em direção à borda da torre de ventilação, saltando para escapar da torrente de fogo liberada pelas naves de ataque que se aproximavam. Avisado por uma última transmissão de Sabik Wayland, Cadmus Tiro percebeu o quão verdadeiramente havia sido traído, pois seu alvo nunca fora o Primarca da 20ª Legião, mas um dissidente das próprias fileiras da Legião Alpha. O homem que eles pretendiam matar e as tripulações e Astartes que logo morreriam nas naves sabotadas eram todos soldados legalistas do Imperador. E Cadmus Tiro os matou, manipulado pelos traidores. O verdadeiro Alpharius estivera muito mais próximo, disfarçado o tempo todo de Shadrach Meduzon. Com exceção de Frater Tamatica e Ignatius Numen, todos os Mãos de Ferro presentes no centro de controle eram na verdade Astartes da Legião Alpha disfarçados, segundo as ordens de seu Primarca. Em desvantagem numérica irremediável e confrontado por um Primarca, Tiro sabia que tinha pouca ou nenhuma chance de escapar, mas ainda poderia dar à Tamatica algum tempo para bolar um plano de contingência. O Pai de Ferro nunca falhava em cumprir sua promessa, e desta vez ele o fez quando uma enorme garra de manipulador atravessou o teto do centro de controle, causando o colapso de todo o prédio. Ainda conectado à rede de controle de Laerna 212, Tamatica ordenou que os titãs industriais destruíssem o centro de controle, permitindo que os três virassem o jogo contra seus inimigos.
Não foi grande coisa, e posicionados contra um Primarca, eles não tinham chance real de vitória. Mas acabou se revelando uma bênção, pois Cherokee conseguiu se juntar à luta, a tempo de salvar Numen e Tamática. Entrando diretamente no combate, Cherokee se chocou contra o traidor chamado Ashur-Maezan, um lutador terrivelmente ágil, rápido e cruel, que já havia matado 4 Astartes da Sisypheum com sua arma favorita, a Ibemesser, que geralmente era preferida pelos temidos Senhores da Noite. Maezan se recuperou rapidamente, mais rápido do que Cherokee previra, investindo contra Cherokee antes que o Corvo assumisse sua posição de combate. Usando seu Jump Pack com habilidade, Cherokee abriu alguma distância entre ele e seu oponente, e o duelo começou de verdade. Logo, Cherokee sangrava devido a 2 ferimentos no pescoço e no quadril. Desorientado pelo estilo de luta dos Astartes da Legião Alpha, fingindo exaustão, Cherokee enganou Maezan para um ataque frontal, mas avançou sobre ele usando seu Jump Pack. Rapidamente, Maezan desviou de Cherokee, exatamente como Cherokee havia previsto. Soltando uma de suas espadas negras gêmeas para liberar a mão, Cherokee usou a mão livre para agarrar a ombreira de Maezan. Usando seu impulso para se balançar como um pêndulo, Cherokee acionou seu Jump Pack novamente, revertendo seu punho e mergulhando em Maezan. Ele apunhalou Maezan logo atrás da clavícula, sua espada negra penetrando profundamente nos órgãos vitais do Astarte da Legião Alpha. Certificando-se de que seu oponente estava realmente morto, Cherokee se preparou para a próxima luta. Recuperando seu gládio descartado, Nicona Cherokee se preparou para enfrentar o inimigo mais perigoso que já havia encontrado, um dos primarcas do próprio imperador. Não era a primeira vez que Cherokee via um nascido da carne e do sangue do próprio imperador, e nem mesmo a primeira vez que tentaria matar um deles. Os eventos em Hydra Cordatos eram uma prova disso, mas seria a primeira vez que ele enfrentaria um primarca em combate corpo a corpo. Alfarius avançou lentamente, jogando de lado negligentemente Frater Tamática, que pousou perto de onde jazia o capitão Tiro gravemente ferido. Palavras foram trocadas entre o primarca da 20ª Legião e o descendente do Senhor dos Corvos, com Alfarius elogiando as habilidades de luta de Cherokee. O primarca se curvou, recuperou a Ibemesser de Maezan e a prendeu no cinto. Cherokee ficou tenso, esperando um ataque, apesar de o primarca não demonstrar nenhum sinal de hostilidade. "Guarde suas lâminas, Nicona", disse Alfarius. "Eu disse que você era bom, mas aquele truque de deslizar nas sombras que meu irmão lhe ensinou não vai funcionar comigo." "Veremos", o corvo respondeu desafiador, apertando suas espadas com mais força. Não vamos", respondeu Alfarius, virando-se inflexível em não lutar contra Cherokee, pois seu irmão Magnus, o Vermelho, havia lhe pedido para não lutar. Intrigado, Cherokee embainhou suas espadas, sabendo que não tinha nada a temer, pois, apesar de sua reputação, Alfarius sempre cumpria sua palavra. Cherokee perguntou ao primarca o motivo de tudo aquilo, porque ele havia envolvido a Sisypheum em seus planos e os levado para Laerna 2:12. Mas Alfarius simplesmente respondeu que deveria perguntar a Tiro, se ele sobrevivesse. Só então o corvo tomou conhecimento da verdadeira condição de Tiro. Seu peito estava perfurado por 4 projéteis reativos à massa, e sua pele ainda mais pálida que a sua. O fato de ele estar vivo ainda era uma prova da teimosia do Mão de Ferro. Alfarius partiu dizendo: "Eu disse que não te mataria, mas acho que isso pode acontecer." Como se fosse um sinal, a proa de um dos cruzadores de ataque destruídos da Legião Alpha caiu sobre Laernia 2:12, engolfando as refinarias em outra explosão. Com a ajuda de Tamática, Cherokee ergueu o corpo de Tiro entre eles e tentou escapar da morte iminente da placa gravitacional.
Felizmente para Cherokee, sabia que Wayland havia sobrevivido ao duelo aéreo contra o Thunderhawk de Meduson. E apesar de ter sofrido graves impactos, o Thunderhawk do Pai de Ferro ainda estava no ar. Quando a placa gravitacional estava prestes a cair nos oceanos ácidos do planeta, os 4 sobreviventes restantes do Sisypheum embarcaram rapidamente. Cherokee correu para a cabine para ajudar Wayland como copiloto, pois a atmosfera de Eirene Septimus estava prestes a explodir. Lutando contra os controles de sua nave de ataque para manter a Storm Eagle em curso, eles romperam a atmosfera no momento em que a Laernia 212 era apagada da existência pelo tornado de fogo, desencadeada pela destruição do Strike Cruiser. Cadmus Tiro agarrou-se teimosamente à vida, conseguindo até mesmo trocar algumas palavras com o solitário Corvo, lamentando não ter seguido o conselho de Cherokee. Dali em diante, Cherokee teria voz nos conselhos da Sisypheum, e seria considerado igual em todos os assuntos. Nicona e a Sisypheum finalmente conseguiram chegar ao Sistema Sol na época do Cerco da Terra, durante os estágios finais da heresia de Horus. A nave foi seriamente danificada, destruindo a void ship de guerra dos portadores da palavra, Covenant of Truth. Pouco depois, eles receberam um sinal de socorro da Brússia Genética Selenar, Talab Vita 37, e foram atraídos para uma missão em Luna para resgatar o artefato contendo cópia de todos os 20 genomas originais dos Primarcas, a Magna Maeder, ou mais tarde conhecida como Sangue Primus Portum, das garras dos traidores. Temos vídeos sobre a Sangue Primus Portum no canal. A tripulação da Sisypheum empreendeu um ataque suicida para obter o importante artefato, infiltrando-se em Luna ocupada pelos traidores, e encontrando-se com Talab. Durante a luta, as forças do Mecânico Sombrio conseguiram convocar reforços dos Filhos de Horus. Diante de um ataque dos exterminadores de elite dos Jutaerim, a tripulação da Sisypheum deu suas vidas, uma por uma, para proteger a Magna Maeder. No final, apenas o Pai de Ferro, Sabik Wayland e Nicona Cherokee permaneceram vivos. Mesmo eles só escaparam graças à misteriosa e inesperada intervenção do encoraçado Fotep, da classe Gloriana, a nau capitânia do primarca traidor Magnus, o Vermelho, que agiu por motivos próprios e totalmente desconhecidos. Wayland, gravemente ferido, deixou Cherokee em uma estação espacial de reabastecimento abandonada, nas profundezas do vazio, antes de usar o Sisypheum para afastar as naves traidoras que os perseguiam. Protegendo a Magna Maeder e tendo apenas a Águia Cyber Garuda como companhia, Cherokee usou a Salnan Membrana e entrou em estado de hibernação. A última coisa que viu antes de perder a consciência foi a placa de identificação da estação, a Sangue Primus Portum. A história de Cherokee é nebulosa a partir daqui. Sabe-se que ele foi encontrado e o artefato foi parar nas mãos de Robot e Guilliman. O Sangue Primus Portum foi usado para criar os Space Marine Primaries e vários outros experimentos secretos foram feitos, como por exemplo a criação do Alpha Prime. Mas acerca de Nicona, nada foi dito. Seu paradeiro e status atual é desconhecido, e mesmo se está vivo ou morto, é apenas motivo de especulação. Nos ajude. Faça um Pix de qualquer valor. R$1, R$2 será de uma ajuda monumental. Qualquer valor mesmo. Qualquer valor é mais do que bem-vindo. Nos ajude a manter o canal funcionando. Se você chegou até aqui, digite Cherokee nos comentários. É um gesto simples, mas de extrema importância para o canal. Se você gostou, considere se inscrever, curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.